Olá a todos. Essa apresentação é uma iniciativa que eu tive porque muitos de vocês que estão fazendo o CNN agora em 2014 têm manifestado um pouco de dificuldade em alguns aspectos ligados especificamente à área da pediatria. Lógico que aqueles colegas que são pediatras têm mais facilidade para alguns conceitos que nós vamos discutir agora sobre avaliação nutricional. E agora, aqueles colegas que não fizeram pediatria, que não fizeram uma residência, podem ter um pouco de dificuldade. Então, essa é uma apresentação bastante básica que eu queria que, especificamente, aquelas pessoas que estão tendo dificuldade para entender alguns conceitos ligados à nutrologia pediátrica do ponto de vista mais de avaliação nutricional, possam ter algum aproveitamento. Eu já peço de cara desculpas porque é uma apresentação amadora, né? Eu não sou profissional aí para gravar essas aulas, o objetivo não é nem fazer um curso à distância, nada disso, o objetivo é só tentar de fato suprir essa necessidade que alguns de vocês têm manifestado. Então o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre avaliação nutricional em pediatria. A primeira coisa que é importante a gente entender é que existem duas formas de pensar em avaliação nutricional. Uma delas é a esfera populacional e a outra é a esfera individual. Muitas das coisas que a gente acompanha, que a gente vê em congressos, muitos dos conceitos, às vezes se tornam um pouco confusos, porque nós estamos falando, na verdade, de populações. E para a população é diferente. Quando eu vou falar que eu tenho 30% de indivíduos obesos numa cidade, eu posso usar simplesmente o IMC para dizer isso. Né? Agora, quando eu estou tratando de um indivíduo, de uma criança, ou mesmo de um adulto, eu não posso usar só o índice de massa corporal, porque eu sei que algumas pessoas têm o IMC elevado, mas não são obesas. Elas podem ter o IMC elevado porque estão edemaciadas, por exemplo, ou eu estou lidando com uma gestante. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado para a gente não misturar na nossa cabeça o que é populacional do que é individual, quando nós estamos lidando com um paciente dentro do nosso consultório. Aqui nós vamos falar basicamente do indivíduo. Então, quando eu estou falando do indivíduo, eu tenho que pensar que uma criança terá uma nutrição adequada quando ela tiver um equilíbrio entre a necessidade ou a demanda dela e aquilo que ela está ingerindo. Então, quando eu tenho um equilíbrio nessa situação, eu tenho uma nutrição adequada. Em pediatria, a gente costuma chamar isso de eutrofia. Então, muitos de vocês ouvem a gente falar nas aulas, uma criança eutrófica, né? Apesar de eutrofia estar muito ligada a crescimento, né? Porque trofismo tem a ver com isso, mas na verdade uma eutrofia para nós é uma criança com uma nutrição adequada. Se ela tiver uma subnutrição, tá? Eu estou pensando numa criança em que está ingerindo menos do que sua necessidade. Então essa subnutrição pode ser global, uma criança com que a gente chama de desnutrição proteico-calórica, ou subnutrição proteico-calórica, ou desnutrição energético-proteica, eles são mais ou menos sinônimos, é quando eu tenho falta de tudo. Eu tenho falta de proteína, carboidrato, gordura e micronutrientes. Agora eu posso ter uma subnutrição pontual. Por exemplo, uma criança com anemia ferropriva, ela é uma criança subnutrida, mas a subnutrição dela está ligada especificamente ao ferro. Esse é só um exemplo. Do outro lado, eu tenho a hipernutrição, quando a ingesta é maior que a demanda. E o maior exemplo disso é a obesidade. Mas eu posso ter, por exemplo, uma hipervitaminose D, quando eu tenho um excesso de ingestão de vitamina D. Então, fazer avaliação nutricional, basicamente é isso. É definir se uma criança está eutrófica, ou seja, se ela tem uma nutrição adequada, ou se ela está subnutrida ou hipernutrida. Isso é o que a gente chama de fazer avaliação nutricional. Para isso, na esfera individual, eu tenho que cumprir algumas etapas. Então eu preciso fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, preciso fazer antropometria e exames de laboratório. Vejam que aqui há uma diferença importante entre o indivíduo e a população. Por quê? Para eu fazer uma avaliação nutricional de uma população, eu poderia usar só antropometria, por exemplo. Mas de uma criança lá no consultório, não. Então eu preciso cumprir todas essas etapas. Né? Então eu vou dar só alguns exemplos, porque isso vocês com certeza têm até lá da época da graduação, tem uma noção bastante ampla de como fazer uma anamnese, um exame físico, etc. Mas, por exemplo, na anamnese, quais são os pontos de destaque para avaliação nutricional? Então eu tenho que olhar lá se há indisposição, sonolência, apatia, se há uma hiperfagia, se há inapetência, quer dizer, tudo isso para tentar direcionar o meu diagnóstico.
olhar nos antecedentes pessoais. No caso da criança, é sempre importante ver se houve aleitamento materno ou não. Se não houve aleitamento materno, como é que essa criança foi alimentada, como é que ela nasceu, condições de parto, se ela nasceu prematura, de baixo peso, isso é importante para nós, todos os tratamentos que ela fez, e como é que é na família, a família tem muito obeso, não tem irmãos com desnutrição, tem casos de anorexia, tem casos de dislipidemia, então todos os dados que eu tiver da anamnese, principalmente aqueles que de alguma maneira estiverem relacionados à questão da nutrição, são importantes para mim. Um dado que sempre tem que ter numa consulta de avaliação nutricional do médico nutrólogo são os inquéritos alimentares. Então, o inquérito alimentar eu preciso fazer de alguma maneira. Então, vocês têm visto durante o CNN as formas de fazer isso. Eu tenho um recordatório de 24 horas, ou eu tenho registro alimentar, eu posso fazer só uma anamnese mais qualitativa, ou eu posso até fazer uma pesagem direta dos alimentos. Se eu tiver um paciente no consultório que de fato não consigo estabelecer uma outra forma de fazer o inquérito, eu posso dispor de uma situação de ir à casa do paciente, pesar os alimentos que ele come, o que sobrou no prato, mas são situações, lógico, extremas, mais usadas em pesquisa. Na prática, a gente usa muito mais os 3 primeiros, né, que é a alimentação do dia anterior, que é o recordatório de 24 horas, o registro, quando eu peço para a pessoa anotar em casa 1 ou 2 dias aquilo que ela comeu, ou uma coisa mais qualitativa, em que eu pergunto o que habitualmente se come, né? Depende de eu precisar fazer cálculos ou não. Se eu precisar fazer cálculos, a qualitativa não serve. Eu preciso fazer o recordatório ou o registro. Tá? Então, isso diferencia muito a consulta do médico nutrólogo quando ele faz algum tipo de inquérito alimentar, até porque esse é o nosso instrumento de trabalho, que é justamente o alimento. Né? E no exame físico, eu vou verificar um exame físico completo, como eu faço numa consulta médica tradicional, de novo, da mesma forma que na anamnese, enfatizando os aspectos que são mais ligados à questão nutricional. Então eu tenho, por exemplo, os quadros sindrômicos mais graves. Para o lado da subnutrição eu tenho o marasmo, o kwashiorkor, ou para o lado da obesidade. Então essa é um exame físico mais, vamos dizer, superficial, em que eu olho o indivíduo como um todo e já percebo, por exemplo, aqui uma criança com marasmo. Então, esse aspecto da criança, né, lógico que é uma situação extrema nessa figura, mas é um aspecto que já nos reporta direto para a situação do marasmo. Ou com a kwashiorkor, em que eu tenho uma desnutrição, mas eu tenho edema, eu tenho hepatomegalia, eu tenho perda de cabelo, eu tenho lesões de pele. Então, esses dois aqui para o lado da subnutrição. Ou quando eu tenho lá o exame clínico de indivíduo obeso, só de bater o olho nesse indivíduo, de fazer um exame bem superficial, eu consigo detectar. Agora, uma coisa que diferencia bastante um bom médico nutrólogo é quando ele consegue detectar os sinais específicos. E isso depende, lógico, de treinamento. Né? Esse treinamento pode ser feito num estágio dentro de um hospital, de um ambulatório especializado, para que eu possa ver bastante casos e gravar, ou até através de figuras, em que eu insistentemente fico lá vendo figuras até que o dia que aparecer um paciente com aquela alteração, eu consigo detectar. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para passar bem rápido para vocês, mas por exemplo, uma deficiência de zinco, né, em que eu tenho lá os cabelos bem rareados e com faixas no cabelo, cabelos de cor diferente, é um caso de deficiência de zinco, uma deficiência de riboflavina, dando essas lesões tipo queilite, glossite também, a queilite angular, né, que é aquela queilite mais ligada ali ao encontro do lábio superior e inferior, também apontando para a deficiência de riboflavina, a deficiência de iodo, que eu posso detectar através de um bócio, como nessa figura, né, a deficiência de ácido fólico, em que eu tenho glossite, e isso tem aparecido em alguns casos, principalmente de pós-operatório, de cirurgia bariátrica, a deficiência de flúor, que pode dar essas lesões dentárias, lembrando que o excesso de flúor também pode dar a fluorose, que tem alterações dentárias também, deficiência de biotina, com essas lesões que mostram um certo envelhecimento da pele, a pelagra, né, que é a deficiência de niacina, em que eu tenho essas lesões que classicamente aparecem em forma de uma camiseta, né, porque na área exposta ao sol é que a lesão aparece de forma mais evidente. O escorbuto, né, deficiência de vitamina C com as áreas de sangramento, que podem ser em mucosa, mas podem ser também em pele. Deficiência de vitamina A com as manchas de Bitot, ou no caso extremo, a xeroftalmia. E anemia, com a criança pálida. No caso da obesidade, a gente pode encontrar a cantose nigricans, que é um indicador bastante forte da possibilidade de hiperinsulinismo, apesar de não ser patognomônico,
mas é um indicador de bastante probabilidade de hiperinsulinismo. Essas lesões de xantomas, elas podem aparecer em hipercolesterolemias bastante graves, né, hipercolesterolemias familiares, geralmente, que podem aparecer esse tipo de lesão. E eu tenho também as doenças sindrômicas, né, por exemplo, a síndrome de Prader-Willi, que é uma síndrome genética, mas que ela cursa com obesidade de uma forma bastante intensa. Então também é importante no exame físico eu procurar esses sinais genéticos, por exemplo, a síndrome de Prader-Willi, mas eu tenho também a síndrome de Bardet-Biedl, a própria síndrome de Down, ela tem no seu fenótipo a possibilidade de ter obesidade associada, então essa avaliação de sinais genéticos elas podem ser importantes para a gente. Depois eu tenho a avaliação laboratorial, que ela tem como indicações principais na faixa etária pediátrica complementar a avaliação e confirmar alguma deficiência. Então, se eu vi lá um sinalzinho de acantose nigricans, eu vou dosar insulina. Se eu vi um sinal de palidez, eu vou dosar o hemograma, vou olhar a hemoglobina, e se a anamnese apontar que pode ser por deficiência de ferro, eu vou medir uma ferritina. Então, as indicações principais são essas. Não existe um rol de exames fixos que eu possa dizer, em pediatria eu peço todos esses exames, tá? Até porque existem as limitações, né? Tem a questão de preço, etc. Mas o que eu mais me preocupo em termos de pediatria é com duas coisas. Primeiro, que o método é invasivo, e para criança isso é um problema, né? Pedir exame de sangue para criança é sempre mais complicado do que para um adulto. Mas também tem o aspecto da interpretação, né? É muito comum que exames laboratoriais que já são muito definidos para adulto, em que eu tenho os pontos de corte muito bem estabelecidos, isso não aconteça para a pediatria. Então eu tenho valores de pontos de corte que ainda às vezes não foram definidos para a faixa etária pediátrica. E mesmo aqueles que foram definidos, ainda sempre em pediatria tem muita polêmica, né? Você quer ver um exemplo? É a história do colesterol total. Você encontra alguns lugares que falam use 150 como limite, em outros você fala use 170. Né? E alguém defende um, alguém defende outro, mas enfim, a gente tem essa dificuldade. Então, a avaliação laboratorial para criança ela é um pouquinho mais complicada, então a gente deixa para fazer naqueles casos de fato que são mais complexos. Tá? E por fim, a antropometria. Né? Sempre que a gente fala avaliação nutricional, a gente imediatamente pensa em antropometria. E a antropometria ela é importante mesmo, tá? Na pediatria, ela tem uma importância ainda maior, porque através da antropometria eu posso verificar não só o estado nutricional atual, como eu consigo ter uma indicação de como é que essa criança vem evoluindo no seu estado nutricional. A antropometria ela é bastante precisa, em geral ela tem um custo muito baixo, e eu uso em pediatria principalmente o peso e a estatura, em bebês pequenos o perímetro craniano, porque ele nos dá uma indicação de como é que o cérebro está crescendo, e isso frequentemente é importante. O que eu quero lembrar para vocês sobre a questão da antropometria é que na infância a correta medição é fundamental. Porque se para um adulto o fato de eu, por exemplo, tirar ou não uma blusa vai implicar aí em 200 gramas, e 200 gramas para quem tem 70 quilos pode não ser muita coisa, mas para uma criança 200 gramas pode significar uma mudança total do seu diagnóstico nutricional ou uma mudança do seu tratamento, por exemplo, simplesmente porque ela deixou de tirar ou acrescentou uma blusa na hora da pesagem. E a mesma coisa vale para sapato, etc. Então, em pediatria é muito importante que a criança seja pesada e medida sem roupa, de preferência sem nada mesmo, ou eventualmente com roupa íntima só, se for um adolescente, né, calcinha e sutiã, ou se a gente não quiser expor o adolescente usando roupa íntima, eu peço para ir de biquíni ou de maiô no consultório, ou o que eu faço no meu consultório, que é ter um avental padronizado, e aí a criança ou adolescente vai para uma salinha, fecha a porta, tira a roupa, fica só com a roupa íntima e coloca esse avental. Esse avental ele tem um peso conhecido e eu consigo fazer uma avaliação bastante precisa dessa criança ou desse adolescente. Então, frequentemente um conjunto aí simples de roupa pesa mais que 1 quilo, e isso para uma criança é altamente relevante. Eu também preciso ter um equipamento bem calibrado, né? Não dá para usar equipamento com erro, porque, de novo, um erro pequeno para uma criança representa muito. Na hora de medir estatura, o posicionamento é bastante importante, então se eu tenho um posicionamento correto, eu tenho uma medida boa, um posicionamento levemente alterado, eu tenho alterações grandes de medida, que pode significar 1, 2, 3 centímetros, que para a criança isso é muito importante. E qual o significado de peso e estatura na infância? Então o peso,
Ele avalia a dimensão da massa corporal, dos tecidos e das reservas. E a estatura avalia o crescimento. Só que para a criança, crescimento também significa boa nutrição, porque uma criança com uma alimentação ruim, a primeira coisa provavelmente que vai ser interrompida é o crescimento, né? Porque o corpo, o organismo, ele vai dirigir a pouca energia que ele tem, que ele recebe na alimentação, para as funções mais vitais. Funcionamento dos órgãos, sistema nervoso central, coração, etc. E ele deixa a estatura, o crescimento estatural em segundo plano. Então a estatura na infância também tem esse significado. Tá? A gente não usa mais os métodos de Gomes e de Waterloo da forma como eles foram criados lá no passado. Né? Mas nas graduações de medicina, geralmente esses métodos são falados, às vezes isso cai em provas de residência, etc., mas na prática a gente não usa mais. Só que eu vou repassar com vocês esses dois métodos porque eles têm uma grande implicação naquilo que a gente usa hoje. Os conceitos desenvolvidos por Gomes e por Waterloo são usados até hoje, só que são usados de forma um pouquinho diferente. Então, o Gomes era um pesquisador mexicano que percebeu que no seu hospital, crianças que pesavam menos do que a média tinham um risco maior de demorarem mais para sarar de uma pneumonia ou até faleciam mais do que as outras quando essa pneumonia era mais grave. E ele percebeu que quanto maior a distância entre o peso daquela criança e a média, maior era o risco nutricional dessa criança. Então ele definiu que se uma criança tivesse até 10% a menos de peso do que a média, ela estava tudo bem. Né? Ela tinha uma diferença, mas uma diferença própria do biológico, né? Uma variação normal do biológico. Entretanto, se ela tivesse uma distância em relação à média de 10 a 25%, ele chamou de uma desnutrição de primeiro grau, de 25 a 40% ele chamou de segundo grau, e maior que 40% ele chamou de terceiro grau. E o Gomes usava simplesmente o peso em relação à idade. Então, um exemplo prático aqui do método de Gomes. Um menino de 12 meses pesando 7 quilos. Eu vou lá na curva de peso para a idade e verifico que o percentil 50, que é aproximadamente a média, é 9,8 quilos. Então, uma criança de 7 quilos, que deveria ter em média 9,8, ela está com uma deficiência de 28% em relação à média. Esses 7 quilos de diferença aí dá 28%. Então, segundo o método de Gomes, 28% cai no grau 2. Então, essa criança teria uma desnutrição de segundo grau. Esse é o método que o Gomes usava. Tá? Aí surgiu uma crítica em relação ao método de Gomes, e essa crítica era a seguinte: bom, mas uma criança às vezes pesa pouco porque ela é pequena e não porque ela é desnutrida. Então o método de Gomes não levava em conta a estatura. Aí alguns anos depois, Waterloo, que era inglês, criou uma metodologia adicional ao método de Gomes. Ela não substituía, mas ela era adicional. Ele não olhava o peso em relação à idade, mas ele olhava o peso em relação à estatura. Tá? E ele fez uma tabelinha que é mais ou menos parecida. Ele dizia, olha, se em relação à estatura a criança tiver uma deficiência até de 10% do peso, ela está bem. É só uma variação biológica. Se nessa relação do peso para a estatura, e vejam que não é uma continha, peso dividido por estatura, é o peso que uma criança deveria ter para a sua estatura, para a estatura dela. Tá? Se houvesse uma deficiência de 10 a 20%, ele chamou de desnutrição grau 1, que ele deu o nome de wasting, né? De 20 a 30% grau 2 e acima de 30% grau 3. E, adicionalmente, o Waterloo sugeriu que se olhasse também para a estatura. Por quê? Porque o Waterloo percebeu que quando uma criança ficava desnutrida, e se essa desnutrição fosse se cronificando ao longo dos anos, ela começava a perder velocidade de crescimento. Então não é que ela abaixa, que ela diminui a estatura, mas ela cresce menos do que deveria crescer. Então ele percebeu que a estatura era um indicador de desnutrição mais crônica. Tá? E o que o Waterloo propôs? Olha, usem o peso para a estatura para avaliar a desnutrição mais aguda e usem a estatura para a idade para avaliar a desnutrição mais crônica. Então ele disse, olha, se uma criança tiver a estatura em relação à idade variando até 5%, está tudo bem. De 5 a 10%, ela tem uma desnutrição de grau 1, que ele chamou de stunting, no caso da estatura, de 10 a 15% grau 2 e acima de 15 grau 3. E o mais importante de tudo foi que o Waterloo sugeriu que essas duas medidas fossem combinadas em uma tabela, tá? Uma tabela desse tipo. Então o que acontece? Se uma criança tiver peso para a estatura normal
estatura para a idade normal, significa que ela não tem problema de desnutrição aguda, porque para a altura atual o peso está bom, e nem crônica, porque para a idade dela a altura está boa. Então é uma criança com eutrofia. Agora, se ela tiver uma estatura normal, mas o peso para a estatura for reduzido, essa criança tem uma subnutrição aguda. Por quê? Porque ela já atrapalhou o peso, a criança já está emagrecida, mas não foi crônica o suficiente para fazer com que houvesse prejuízo de estatura. Por outro lado, se uma criança tiver o peso para a estatura normal, mais a estatura para a idade reduzida, isso significa que hoje, para aquele tamanho dela, o peso está bom, mas o tamanho ficou prejudicado. Então ela tem uma desnutrição pregressa. E se ela tiver as duas coisas, né, ela tem uma desnutrição que vem do passado, ela vem perdendo crescimento estatural, mas ela ainda assim está magra para aquela estatura. Então ela tem uma desnutrição que ele chamou de crônica em evolução. Então essa tabelinha ela é fundamental porque, apesar da gente não usar mais essa questão da porcentagem, a gente usa outros critérios, mas a ideia por trás dessa tabela é a mesma. A gente continua usando esses critérios, né? A gente continua olhando para essas coisas. É lógico que alguns de vocês vão me dizer, tá, mas uma criança pode ter uma estatura baixa porque ela tem um problema endocrinológico. Lógico, né? Isso no exame físico da criança, na história, vai aparecer. Nós estamos aqui imaginando que eu já controlei todos os outros fatores, eu sei que a criança não tem um nanismo, por exemplo, endocrinológico, eu sei que ela não tem outros problemas, eu estou avaliando a estatura como um indicador nutricional. E isso é tanto mais importante quanto maior a prevalência de fome naquela população. Né? Numa população altamente desenvolvida, em que todo mundo tem dinheiro, compra comida, estatura baixa eu vou pensar muito mais em problema hormonal. Numa população mais carente, uma estatura baixa eu vou lembrar de nutrição. Mas gravem esse quadrinho, que ele é bastante importante. Né? Então, os indicadores antropométricos, qual que é o significado deles? Se uma criança tiver baixo peso, para a idade, pode ser uma criança baixinha. Simplesmente, se ela for pequena, ela vai pesar pouco porque ela é pequena. Mas também pode ser uma criança magra. Se ela tiver um baixo peso para a estatura, tá? E aqui vale tanto esse tipo de avaliação que o Waterloo faz, de comparar o peso para a estatura atual, mas vale também o IMC, que o IMC não deixa de ser uma avaliação de peso para a estatura, apesar de que feito de uma forma diferente. Né? O Waterloo cruzava num gráfico peso num lado, estatura do outro, o IMC não, a gente faz uma conta matemática, mas a ideia, né, é a mesma por trás dos dois. Então uma criança com baixo peso para a estatura ou baixo IMC é uma criança magra, indicando uma subnutrição aguda. Uma criança com baixa estatura para a idade, ela pode ter um problema de baixa estatura endocrinológico, mas ela pode ter um nanismo nutricional. Uma criança com peso alto para a idade, ela pode ser uma criança só alta, ela é muito alta, então ela pesa muito, mas ela pode ser também uma criança obesa. Uma criança com elevado peso para estatura ou com elevado IMC, provavelmente será uma criança obesa. E uma criança com elevada estatura para a idade não é porque ela está hipernutrida, porque comer muito não faz crescer demais, ela provavelmente tem um gigantismo ou alguma coisa assim. Muito bem, então, em relação à antropometria, é importante a gente entender que a antropometria ela utiliza alguns pontos de corte, e esses pontos de corte, eles definem para a gente o que é normal, o que é uma variação do normal ou o que é um distúrbio nutricional. E aqui entra um aspecto que com muita frequência, principalmente aqueles que não são pediatras, têm um pouco de dificuldade em entender, que é o conceito do percentil. Né? O percentil é uma grandeza que a gente chama de posicionamento, ele não é uma grandeza numérica, não é uma grandeza matemática. Então imaginem, como está nessa figura aqui, que eu tenho um grande grupo de crianças, todas da mesma idade, do mesmo sexo. Tá? Então eu tenho lá 100 crianças, todas elas são meninos com 1 ano e 2 meses. Né? E eu pego esses meninos e coloco numa fila indiana do menorzinho para o maior. Né? Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma distribuição dessas crianças em relação à sua estatura. O percentil, ele é visto dessa maneira. Então, quando eu pegar lá os 10% mais baixos, né, se eu obtiver a estatura desse indivíduo, que separa essa distribuição em 10% para um lado e 90% para o outro, eu chamo de percentil 10. Se eu pegar exatamente na metade dessa distribuição, que em termos estatísticos a gente chama de mediana, ou seja, se eu pegar a estatura daquele indivíduo que divide essa fila em duas partes iguais,
Se eu tiver 100 crianças, eu tenho 50 para um lado, 50 para o outro. Se eu tiver 60 crianças, eu tenho 30 para um lado, 30 para o outro. A estatura dessa criança que fica exatamente no meio dessa fila, ela define para mim o percentil 50. E a estatura da criança que divide a fila para o outro lado, 10% para um lado e 10% para o outro, eu chamo de percentil 90. É lógico que eu posso ter infinitos percentis aqui. Eu coloquei como exemplo para vocês o percentil 10, o 50 e o 90, mas eu posso ter infinitos percentis. Eu tenho percentil 97, 93, 12, 14, 20, 50,4, tá? Mas a ideia é exatamente essa. Então, obviamente, quanto mais baixo o percentil, mais essa criança está se afastando da média para o lado de baixo. E quanto mais alto o percentil, mais essa criança está se afastando da média para o lado de cima. Então, o que os pesquisadores fizeram lá no passado foi avaliar um número muito grande de crianças e estabelecer quais eram esses percentis e colocar isso para a gente em forma de um gráfico, que são os gráficos que a gente habitualmente usa, os gráficos de percentil. Então eu tenho lá uma determinada criança que está abaixo da linha do percentil 5, isso significa que quando eu cruzei no gráfico o peso dela, por exemplo, para a idade, gerou esse pontinho preto que vocês estão vendo, e esse pontinho caiu abaixo da curva do percentil 5, significa que essa criança tem um peso que é menor do que 95% da população. Quer dizer, só 5% das crianças pesam igual ou menos do que ela, né? Então, essa criança é muito pouco pesada, ela tem um peso muito baixo, né? E o inverso seria verdadeiro. Se esse pontinho estivesse lá em cima, acima do percentil 95, por exemplo, eu teria uma criança que está pesando muito, porque ela pesa mais do que 95% da população. Então o percentil é bastante simples de entender porque ele nos dá essa ideia de comparação de uma criança com a população. Uma criança que tiver no percentil 50, ela está na média, ou muito próximo da média. Ela pode variar em torno dessa média. Ela pode ficar lá no percentil 60, 70, isso é tolerável. O que ela não pode é se afastar muito da média. Esse é o mesmo conceito que a gente tem na curva de Gauss, em que eu tenho lá a maior parte dos indivíduos na média ou próximos da média, e conforme eles se afastam da média para menos ou para mais, eu tenho essa variação. Então vejam que nessa curva de Gauss eu tenho colocado os desvios padrões, né? Então, por exemplo, eu tenho 0, se vocês olharem para a esquerda, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 desvios padrões, e para a direita, 1, 2 e 3. E eu tenho os percentis. Então, menos 1 desvio padrão equivale mais ou menos ao percentil 15, menos 2 ao percentil 2, menos 3 ao percentil 0,13. Então, quanto mais eu me afasto da média, maior a chance de eu ter uma anormalidade. Isso vale para peso, para estatura, para IMC, enfim, ele vale para qualquer variável que tiver uma distribuição normal, que eu puder entender dentro de uma distribuição normal. Então as curvas em pediatria, elas servem para isso, elas nos dão essa ideia do ponto de corte, elas nos dão a possibilidade de seguir uma criança para ver se ela está sempre no mesmo percentil. Então quando a gente fala uma criança tem um determinado canal de crescimento, eu estou dizendo que ela está seguindo sempre no mesmo percentil próximo dele. Então isso significa que ela tem um canal de crescimento, né? E a curva também serve para me dar o percentil 50, porque o percentil 50 ele é aproximadamente a média. Então se eu quiser saber quanto que é a média de peso de uma criança de determinada idade, eu posso ir lá na curva e lá no percentil 50, né? Então eu cruzo o valor de peso com a idade da criança, vejo onde esse pontinho cai no percentil 50 e isso me dá uma noção da média. Essas são as famosas curvas de percentil. Então, quando eu uso como ponto de corte a curva, a gente pode fazer uma sugestão mais ou menos genérica, que sempre que uma criança cair entre os percentis 10 e 90, eu vou dizer que ela é uma criança eutrófica, isso para peso, para estatura, perímetro craniano. Quando ela cair entre os percentis 90 e 95, eu vou dizer que ela está em risco para excesso, por exemplo, excesso de peso, né? Quando ela cair acima do percentil 95, eu vou dizer, olha, provavelmente eu tenho aqui um excesso. Quando ela cair entre os percentis 5 e 10, eu vou estar numa área de risco para deficiência, tá? Por exemplo, deficiência de estatura. E quando ela estiver abaixo de 5, eu vou dizer, olha, provavelmente ela tem problema mesmo, tá? Isso é uma ideia genérica. Eventualmente eu tenho pontos de corte diferentes para alguns indicadores. Eu posso tê-la para tamanho de fígado. Olha, tamanho de fígado eu uso percentil 7, 8 ou 20. Mas em geral, essa regra que eu coloquei para vocês, ela funciona para a gente ter uma noção aproximada, né? O segmento da criança, quando a gente usa a curva para segmento, ele tem duas funções, né? A primeira é separar o que é constitucional do que é patológico.
Tá? Como é que funciona isso? Eu tenho lá uma criança com peso gerando esse pontinho lá embaixo, está abaixo do percentil 5. Eu falo, puxa vida, essa criança deve estar com problema. Mas eu tenho que lembrar que o percentil 5 existe. 5% das crianças normais têm esse peso. Quando eu observo uma criança com um peso no percentil 4, 3 ou no 5, eu digo, olha, ela está bem afastada da média. Mas ainda assim ela pode ser normal. Então quando eu acompanho essa criança ao longo do tempo, eu vejo que ela sempre cresceu nesse patamar. Então essa criança não tinha problema. Ela faz parte das 5% de crianças que tem esse tipo de crescimento. Esse tipo de crescimento estatural ou de ganho de peso. Esse é o perfil dela. Provavelmente essa criança não tem uma desnutrição. E também eu uso a curva, o segmento na curva, para detectar antes do ponto de corte, antes da criança chegar no ponto de corte. Então eu tenho uma criança que está crescendo lá em cima no peso, como esse exemplo aqui, e ela está indo muito bem, obrigado. Mas quando eu faço o acompanhamento, ela começa a desviar da curva. Então eu não preciso esperar essa criança chegar lá no percentil 5 para dizer, opa, ela está com baixo peso. Lá pela terceira ou quarta consulta, eu já observei que o canal dela foi modificado. Então eu tenho lá a primeira consulta tudo bem, na segunda, na terceira ela já desviou, na quarta ela desviou mais, na quinta ela já baixou do percentil 50 e ela foi caminhando e eu sei que essa criança não está indo bem. Então eu uso a curva também para já dar um diagnóstico antes dela chegar lá no percentil 5, que seria o meu ponto de corte. E o percentil 50, ele serve justamente quando eu vou usar, por exemplo, os métodos de Gomes e de Waterloo. Então, essas definições de antropometria, elas são importantes da gente entender, porque a gente usa isso todo dia, frequentemente a gente fala sobre isso nas aulas e fala de uma forma como se todo mundo já tivesse esse conhecimento, e às vezes, como eu falei antes, quem não fez pediatria pode não ter. E também é importante a gente lembrar um pouquinho da história da composição corporal. Como eu disse para vocês, um IMC alto não necessariamente significa obesidade. E vocês têm visto isso aqui no curso em várias aulas. Então, eu tenho dois indivíduos lá, por exemplo, com IMC de 39, mas um deles pode ter muita gordura corpórea, o outro tem pouca gordura corpórea. Então, eu tenho lá à esquerda um indivíduo com 10% de gordura e à direita um com 35%, mas o IMC dos dois é igual. Então, a composição corporal é muito importante de ser avaliada. Então, eu tenho vários métodos de avaliar a composição corporal. Eu posso avaliar só pelo exame físico, mas eu tenho os outros métodos, por exemplo, as dobras cutâneas. Em pediatria a gente usa muito as duas dobras, a dobra trícepital e a subescapular. A gente mede essas duas dobras, soma os valores, coloca isso em equações, e essas equações elas estimam para a gente o percentual de gordura corpórea. Então eu deixei aqui para vocês as equações para vocês darem uma olhada. Existem outros métodos com dobra cutânea, mas esse é um que a gente usa bastante em pediatria. Depois que eu obtenho esse percentual de gordura, eu coloco lá numa tabela para saber se esse percentual de gordura está baixo, está ideal, está alto para meninos e para meninas. Eu tenho tabelas para isso. A bioimpedanciometria, que é também um método importante, é um equipamento um pouco mais caro, vocês têm visto isso durante o curso. A gente tem os equipamentos que medem só a resistência, eles conseguem só diferenciar massa magra de massa gorda. Então um equipamento que mede só a resistência, ele me fornece um número que a gente chama de R, isso é colocado numa equação e eu consigo estimar o percentual de gordura corporal. E tem os equipamentos que fazem outras medidas e conseguem separar, por exemplo, água de não água, enfim. Então eu tenho aí os equipamentos cada vez mais complexos, que não é o objetivo dessa nossa aula, mas mais para vocês lembrarem que é uma possibilidade para fazer composição corporal. E a circunferência abdominal em pediatria, que ela também é muito importante, ela é medida no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, e a gente pega esse valor da medida e joga numa tabela. A tabela que a gente usa mais é a tabela de Friedman, em que eu tenho lá os valores, de novo, de percentil. A gente usa percentil para tudo em pediatria, em que eu tenho o percentil 50 da tabela, que seria a média, e o percentil 90, que é o meu ponto de corte. Então, por exemplo, um menino branco de 5 anos, ele pode ter no máximo 59 centímetros de abdômen. Se ele tiver mais do que isso, ele está com o abdômen aumentado. Isso é um jeito de avaliar composição corporal. E dentro da avaliação nutricional, a gente tem que dar um focozinho para a obesidade, porque a obesidade ela tem alguns critérios de ponto de corte que são um pouco diferentes. Então, em geral, para a obesidade, a gente considera sobrepeso quando o percentil do IMC está entre os percentis 85 e 95, e obesidade quando ele está acima do 95. O jeito de calcular o IMC é o mesmo do adulto, peso dividido pela altura ao quadrado, só que a gente coloca num gráfico como esse que vocês estão vendo.
Então eu procuro onde é que está o IMC que eu obtive do meu paciente, cruzo esse valor com a idade, isso vai me gerar um pontinho. Se esse pontinho cair entre os percentis 85 e 95, sobrepeso, acima do 95, obesidade, e eu uso o gráfico para isso. E, mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde começou a solicitar que a gente trabalhasse mais com o Score Z. Né? O Score Z é o número de desvios padrões que aquele indicador está acima ou abaixo da média. Então, um Score Z de mais 1, por exemplo, para IMC, significa que o IMC daquela criança é igual à média mais 1 desvio padrão. Um Score Z de mais 2 é a média mais 2 desvios padrões. Mas isso tudo a gente não precisa conhecer muito esses detalhes, porque de igual forma a gente tem os gráficos, que é a mesma coisa que o gráfico de percentil. Eu tenho lá o IMC de um lado e a idade do outro, eu calculo o IMC, cruzo com a idade e gero um pontinho. Se esse pontinho cair entre o score Z de mais 1 e mais 2, eu tenho sobrepeso, acima de mais 2 eu tenho obesidade. Isso em qualquer faixa etária, acima de 5 anos de idade, é assim que a gente usa. Então a gente tem os gráficos para meninos e os gráficos para menina. Um detalhe importante é que o Brasil adotou uma recomendação de nomenclatura um pouco diferenciada. Então no Brasil, para as crianças abaixo de 5 anos, quando eu tenho uma criança que está entre o score Z de mais 1 e mais 2, eu chamo de risco de sobrepeso. Um score Z entre 2 e 3 eu chamo de sobrepeso e acima de 3 de obesidade. Isso é usado exclusivamente para crianças abaixo de 5 anos. É uma nomenclatura muito própria do Ministério da Saúde do Brasil, só para vocês não estranharem. Tá? Então isso é comum. Agora, mesmo o próprio Ministério, acima de 5 anos, ele usa o critério internacional. Então, o indivíduo que tem o IMC com score Z entre 1 e 2, sobrepeso, acima de 2, obesidade, sendo que eles sugerem que acima de 3 a gente chama de obesidade grave. Só para aproveitar um pouco o gráfico, vocês observarem a faixinha azul ali, a faixa de eutrofia, que fica entre o score Z de mais 1 e menos 2. Entre menos 2 e menos 3 eu chamo de magreza, e abaixo de menos 3 eu chamo de magreza acentuada. Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que essa apresentação cumpra o seu objetivo de alinhar todo mundo, deixar todo mundo equilibrado em relação aos conhecimentos. Muita gente tinha um pouco de dificuldade em entender os conceitos de percentil, de Z-score, como que se usava um gráfico. Então o objetivo é que todo mundo fique mais ou menos equilibrado em relação a isso, que a gente possa discutir, falar nas aulas de percentil, de Z-score, sem ter muito problema. Né? De novo, eu peço desculpa pela qualidade da apresentação, isso foi uma coisa gravada em casa, bem amadora, mas eu tenho certeza que vai ajudar um pouquinho vocês. Tá? Depois, quem puder, manda um e-mail para mim, dá um feedback e me fala se aproveitou ou não e façam sugestões para que a gente possa aprimorar. Um abraço a todos.